Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Britolan, Comunidade Monoteísta. Nesta quarta-feira, nós queremos desejar a cada um de vocês um instante de meditação, um dia legal, que a gente possa meditar sobre as coisas espirituais, sem desprezarmos a ciência, que nos ajuda também a compreender o grande mecanismo do universo. Nós gostaríamos de falar hoje sobre um assunto muito interessante que nós observamos que tem causado um verdadeiro estresse em pessoas, desequilíbrio emocional, principalmente mágoa, ódio das pessoas. Nós tratamos algumas vezes em nosso canal sobre as informações que vêm para o nosso inconsciente. O nosso consciente é aquele que age dentro de uma racionalidade. E o inconsciente é aquele que, através de pensamentos, elaboram situações que geram probabilidades negativas nas pessoas. Gostaria, portanto, de conversar sobre a questão da mágoa, o veneno da alma. Nós estamos vivenciando uma enxurrada de situações psicológicas, de desequilíbrio emocional de pessoas, e esses equilíbrios emocionais, algumas vezes, eles são imediatamente resolvidos dentro do consciente. No entanto, algumas vezes nós não procuramos resolver da melhor maneira possível e existe a possibilidade de nós deixarmos que o nosso inconsciente se aperceba daquela situação que ocorreu e alimentamos a mágoa. Comumente, nós conversamos com pessoas, familiares ou não familiares, que mostram, através das conversas que nós fazemos, situações de um passado que lhe causou dificuldades, traumas, sofrimento, e isso é assimilado pelo inconsciente. E as pessoas, ao invés de procurar vencer aquelas dificuldades, naturalmente que elaboram um plano de justiça em sua mente, desejando que alguma coisa aconteça como resultado daquela situação de injustiça que recebeu. E isso a gente pode observar. Existe uma observação de uma determinada pessoa que foi arguída, mas você fala muito sobre isso, você não perdoou? E aquela pessoa disse, olha, eu perdoo, mas não esqueço. Claro, é evidente que nós passamos por dificuldades dentro da sociedade, do nosso relacionamento familiar, funcional, religioso até. Nós passamos por essas experiências. E elas marcam profundamente. Mas nós precisamos descobrir que nós não podemos carregar determinadas cargas que se tornam insuportáveis. Eu perdoo, mas não me esqueço. Claro, é evidente que uma injustiça é difícil a gente esquecer. Mas quando nós procuramos elaborar o perdão, quando nós começamos a racionalizar que aquela situação vai me trazer opressão, vai me trazer dificuldades emocionais, eu vou somatizar de alguma maneira na manifestação de uma enfermidade, algumas vezes física, mas outras vezes até emocionais ou emocional. Então é preciso que a gente, através de uma terapia ou através de mecanismos de meditação,
a gente possa neutralizar, pelo menos, aquela ideia de justiça com as próprias mãos que nós manifestamos através da mágoa. Geralmente nós dizemos, eu tenho ódio disso, eu tenho ódio daquilo. São traumas que estão reprimidos. São manifestações afetivas que contrariam o curso do nosso acontecimento. E isso vai nos traduzir em quê? Em desgaste emocional. Nós somos levados, então, à probabilidade de depressões, à probabilidade de estresse, um estresse pós-traumático, porque você passou por uma experiência que se sentiu violentada, modificada nos seus valores, e aquilo ficou guardado no seu inconsciente. É preciso, portanto, que haja uma predisposição da pessoa que passa por isso, que somatiza. Pessoas que sentem enxaqueca, pessoas que sentem estresse, pessoas que vivem se lamentando, são pessoas que possuem algumas dificuldades que precisam ser solucionadas, que precisam ser trabalhadas. E aí se busca o auxílio da terapia de casal, se busca a psicanálise, o psicólogo, até mesmo o psiquiatra, quando a gente atinge uma determinada situação. Há um texto dentro das escrituras cristãs muito interessante, quando uma personagem diz assim, não olhando para as coisas que para trás ficaram, mas prosseguindo para o alvo. Então veja bem, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Isso nos leva a entender que nós precisamos trabalhar algumas situações que estão no nosso inconsciente, amenizando, trazendo para uma situação mais cômoda, até que a gente atinja a perspectiva ideal, que é a manifestação do quê? Do perdão. Até lá, se nós não trabalharmos a mágoa, nós iremos somatizar situações e os prejuízos não serão apenas para o corpo, mas também serão para a alma. Bem, eu espero que vocês meditem sobre isso. Eu tenho muito que aprender sobre isso. Eu tenho dificuldades emocionais relacionadas a mágoas, para que eu possa trabalhar essa maneira que algumas vezes são manifestas através até de sonhos. A psicanálise e a neuropsicanálise, ela oferece ferramentas que podem ajudar em casa, na vida funcional e também no grupo religioso. Por que não? Nós estamos vivenciando práticas que o ser humano, de qualquer maneira, adquiriu através do conhecimento que vem do alto, esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram. Precisamos sepultar as mágoas para que a gente atinja o ápice do perdão. Vamos, portanto, agora para as nossas cartas consoladoras, a fim de detectarmos o que o universo, o que Deus, o que o Criador tem para nós. Vamos tirar uma carta consoladora, a primeira carta consoladora, e vamos tirar a segunda carta consoladora. A segunda carta consoladora, o oráculo terapêutico de acordos espirituais. Vamos ler a mensagem? Abre aspas. Quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor. Precisamos nos esforçar para sepultar as mágoas, a fim de que não somatizemos e também não possamos manifestar isso através de um estresse emocional. Se nós fizermos a nossa parte, que é o tratamento, que é a terapia necessária para alcançarmos os caminhos que nos levam ao perdão,
Se nós assim fizermos, nós trabalharemos e o universo, o Criador, conspirará ao nosso favor. Fecha aspas. Vamos para a segunda carta consoladora. Qual a mensagem que o Criador tem para nós? Nem sempre as pessoas estão comprometidas em evoluir. Diante de todos os percalços que surgem na trilha deste caminho de autoconhecimento. Fecha aspas. Nós precisamos ter compromissos com o processo da evolução. O processo da evolução ela pode ocorrer de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Tudo está em movimento. Os planetas, o mar, as estrelas, as galáxias, o ser humano, a mente, tudo está em movimento. E quando nós estamos comprometidos em evoluir, ou seja, em melhorar a nossa vida, diante dos percalços, surge a trilha deste caminho através de quê? Do autoconhecimento. É o Criador dirigindo os acontecimentos da história de cada um de nós. Bem, acho que nós, nesta quarta-feira, trouxemos uma mensagem interessante, não olhando para as coisas que para trás ficaram, mas prosseguindo para o alvo. Nós temos que atingir uma limpeza espiritual em nossa vida. E a mágoa, ela precisa ser sepultada. Somente assim, nós estaremos em conexão com os nossos semelhantes e também com a mente cósmica eterna, o nosso Criador. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. E seja luz.